história do iPod, o MP3 player que mudou a história. A Apple era uma empresa muito diferente em 2001, se comparada àquela que a gente conhece hoje em dia. O Steve Jobs tinha acabado de voltar a comandar a empresa depois de um tempo lá na Next Computers e tinha a tarefa difícil de botar ordem em uma casa bastante bagunçada e que estava perdendo muito dinheiro. Entre as várias decisões feitas por Jobs na época, a que mais deu certo foi o iPod. Com capacidade máxima de 10 GB, o reprodutor de música se provou um dos aparelhos mais influentes da história e abriu as portas para o sucesso atual do iPhone. E assim, como qualquer produto bem-sucedido da Apple, ele surgiu como uma solução para um problema que muitos consumidores nem sabiam que existia. O mercado estava inundado de MP3 players no final dos anos 90, mas nenhum deles era muito bom. Sempre tinha um problema de interface, armazenamento ou no sistema de transferência de arquivos, o que acabava destruindo uma boa experiência de uso. E foi aí que entrou a genialidade de Jobs. Ele conseguiu criar um dispositivo que era ao mesmo tempo leve, compacto e capaz de armazenar mais de 1000 músicas, um verdadeiro exagero para a época. Tudo isso apostando em discos rígidos pequenos. A Apple apostou em suas conexões FireWire muito mais rápidas que o padrão USB 1.0 usado na época, para assegurar uma boa velocidade de transferência de arquivos. E claro que a empresa também aproveitou isso para puxar a sardinha para si mesma, já que para usar o iPod era preciso ter um computador Mac com o iTunes instalado. Apesar de ser bem recebido, o produto demorou mais de 3 anos para se tornar um campeão de vendas. Se hoje a Apple consegue vender milhões de iPhones já no período de pré-venda, o iPod vendeu somente cerca de 600 mil unidades no seu primeiro ano nas lojas. O iPod conseguiu se tornar o melhor reprodutor de músicas do mercado graças à combinação de vários fatores. Além de a Apple evoluir rapidamente seu hardware com mudanças que aconteciam em intervalos menores do que um ano, a companhia também acertou ao garantir a compatibilidade com o Windows já na segunda geração do dispositivo. Outra coisa que também ajudou muito foi a aposta na loja de músicas do iTunes, que fez sua estreia em 2003. Steve Jobs surgiu com algumas das regras que a indústria segue até hoje, em um momento em que muitas gravadoras ainda estavam com medo do Napster e de outros programas de compartilhar músicas. Cada canção era vendida a 99 centavos de dólar e a Apple ficava com só 30% do lucro de cada faixa. Essa ideia deu muito certo e em menos de um ano, mais de 25 milhões de faixas já tinham sido vendidas. E é claro, não tinha melhor lugar para escutar elas do que no iPod, que a cada versão ganhava mais espaço de armazenamento. O iPod ganhou vários recursos que fizeram dele um dispositivo ainda mais completo com o passar dos anos. A Apple investiu em formatos diferentes em produtos como o iPod Mini, o iPod Nano e o iPod Shuffle, sempre dando aquela atenção especial às músicas. Entre as principais evoluções do dispositivo estão a inclusão de cores e fotografias em 2005 e a de vídeos em 2007, que foi o ano que marcou a chegada do iPod Touch. O modelo que emprestava características do iPhone também permitia navegar pela internet e baixar os aplicativos da iTunes App Store. A linha também ganhou a capacidade de registrar fotografias e o suporte a sistemas de streaming, o que diminuiu a necessidade de um grande armazenamento interno. Tudo isso sem deixar de lado as baterias cada vez melhores que garantiam diversas horas de uso contínuo. Mesmo sendo importantes para a história da Apple, os iPods atualmente cumprem um papel secundário dentro da empresa. A principal razão para isso é o grande sucesso do iPhone, que combina a reprodução de conteúdos multimídia com grandes poderes de processamento e a capacidade de fazer ligações. Dá para dizer, de certa forma, que o aparelho foi engolido pelo smartphone e atualmente é parte de algo muito maior. A própria companhia da maçã parece encarar isso dessa forma, investindo cada vez menos em novos modelos do iPod. A última atualização da linha foi feita em 2015, quando a sexta geração da versão Touch chegou às lojas. Já o modelo clássico, que ainda usava um HD para funcionar, foi descontinuado lá em 2014, também na sua sexta geração. O iPod pode ser considerado como uma das bases que ajudou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo, com suas mais de 350 milhões de unidades vendidas durante sua história. E mesmo esquecido em tempos recentes, o aparelho mantém vivo seu legado, que deve ser reconhecido por qualquer pessoa que se considere um fã do mundo da tecnologia.